A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que está sempre conosco aqui nestas nossas pré-aulas de Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2020, edição comemorativa da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta é a nossa segunda pré-aula. Se você não viu a outra e desejar olhar, porque a outra é introdutória a estas que vêm na sequência, por favor, queira fazê-lo. Estamos estudando nesse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção da raça humana. Esta matéria é importantíssima, como já dissemos no outro vídeo, e se trata do estudo sistemático das doutrinas, mais precisamente em antropologia. A matéria ou a ciência que estuda sobre o homem, sua natureza, sua personalidade. A antropologia bíblica que nós estudamos, ou a antropologia que estamos a estudar, é a bíblica, porque existem outros campos antropológicos, a antropologia científica, a antropologia da religião, a antropologia biológica, a antropologia social, entre outras, mas nós, evidentemente que estudamos a antropologia bíblica. Como na primeira lição nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem, na segunda lição nós vamos, evidentemente, estudar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Esta é a nossa lição, desta vez, e ela será ministrada nas igrejas no dia 12 de janeiro de 2020, ano em que estamos seguindo. Estudar sobre o homem é importante para entendermos as doutrinas da fé cristã. Então, muito importante isso. A criação de Eva, a primeira mulher. Eva, por falar em primeira, a nossa querida irmã Eva, ela foi primeira em muitos sentidos, né? Ela foi primeira em bastantes sentidos. A palavra Eva quer dizer aquela que é vivente, aquela que é vivente. E tem o sentido de mãe dos que vivem, ou mãe de todos os viventes, como encontramos na Almeida Revista Corrigida, por exemplo, né? Algumas frases um pouco semelhantes ao seu significado de sua palavra no hebraico. O termo Eva, então, tem esse significado. A irmã Eva, a nossa mãe Eva, na verdade, né? Ela foi a primeira mulher do mundo, ela foi a primeira esposa do mundo, ela foi a primeira das mulheres a servir a Deus, porque ela viveu num lugar santificado. Ela foi a primeira a ser mãe aqui na terra, a primeira entre as mulheres. Ela foi a primeira a ser tentada, a primeira das mulheres a ser tentada. Ela foi a primeira a perder um filho. Ela foi a primeira a pecar. Ela foi a primeira a ser excluída da comunhão com Deus. Ela foi a primeira matriarca da humanidade, evidentemente. Ela foi também a primeira a ouvir uma promessa do nascimento do Salvador. 10 coisas que Eva foi primeira. E esta última, essa de ouvir uma promessa do nascimento do Salvador, a primeira vez que o Senhor faz alusão à vinda do Senhor Jesus aqui em carne, ele diz que para a serpente, que da semente da mulher, Gênesis 3, versículo 5, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Este um é evidentemente o descendente direto de Eva, da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele já veio, ele já esmagou, nós somos mais que vencedores por causa do cumprimento desta promessa. Ela ouviu esta promessa logo após a sua queda no Éden e a queda de seu esposo. Então nós temos aí algumas posições de Eva na história da criação. Eva é não apenas a primeira mulher, né? A palavra mulher tem um significado, geralmente um sentido de esposa, aquela que é esposa. É também o gênero feminino para o humano, né? Então é um humano feminino. A mulher, ela desempenha um papel importante na graça, e é isso que vamos ver hoje
Qual a importância da mulher na graça, hoje, na nova aliança, no sangue do Cordeiro, em virtude de que, para o Antigo Testamento, a mulher não era benquista, não era bem vista. Um testemunho, por exemplo, da mulher não era muito válido, na verdade não tinha validade alguma. Também nós observamos no período bíblico que a crença de que a mulher deveria ser desqualificada seria supostamente porque a crença seria um suposto motivo de que porque ela pecou primeiro, ela deveria ser alguém tratada diferencialmente do homem, trazendo aquela falsa ideia de que se não fosse a mulher, o homem jamais teria pecado, teria errado. Mas Deus não deu Eva para Adão com o intuito de ver Adão cair. Deus deu Eva para Adão, como vamos ver na lição, para lhe ser a sua adjuntora, aquela que está adjunto dele, diante dele, como diz o texto, não atrás, não acima, não abaixo dele, mas diante dele. Não adiante, mas diante no sentido de que o texto diz que assista perante ele alguém que não lhe sirva, mas alguém que seja a sua parceira, a sua companheira. Alguém que é companheiro é alguém que carrega a carga com o outro, é um amigo. A definição de amigo é aquele que guarda a alma do outro. Então, ser alguém que fosse também amiga, não apenas mulher no sentido fêmea da questão, mas também no sentido de amizade, de companheirismo. Ela deveria ser a guardadora da alma dele e ele a guardadora da alma dela. Isto porque o casamento é composto por vários tipos de sentimentos e alianças. Vamos continuando. A irmã Eva, então, tem uma importância muito grande, porque trata-se, assim como com Adão, das nossas origens, de onde nós viemos. Então, falar de Eva, pensar em Eva, é muito importante, né? Porque eu olho assim muito para cá, porque eu tenho um monitor aqui que me mostra como a câmera está me captando, tá? Então, falar de Eva é muitíssimo importante por se tratar da nossa origem. E também tira algumas coisas polêmicas, porque entre Adão e Eva, as maiores polêmicas estão no caso da mulher. Por ela ter sido a primeira a errar, a ceder à tentação, por ela ter convencido seu esposo a isto. Ela é tida como o sexo frágil hoje no mundo moderno, também por causa dos seus aspectos físicos. Nós vamos ver algumas coisas, qual a importância da mulher para o tempo da graça que nós estamos vivendo. A outra questão, porque no período judaico, nessa questão, no período judaico, havia muita crítica sobre as mulheres. No judaísmo até hoje existe bastante, no Oriente existe muitíssimo preconceito com as mulheres. Então Jesus veio derrubando esta barreira e nós vamos ver aqui na lição. Você sabia que um dos segmentos religiosos do período de Jesus, do tempo de Jesus, acreditava que a mulher não tivesse alma e por isso ela não dependesse de estar ouvindo as escrituras no meio dos homens, né? Mas a Bíblia Sagrada mostra-nos que o Senhor Jesus acabou com esta questão. Eva, eu quero destacar também a importância de Eva, como a lição vai destacar, né? A importância de Eva em relação a Cristo, em relação também à igreja. Eu quero destacar a tipologia de Eva. Tipologia, os irmãos devem saber, é a matéria que estuda eventos, pessoas, lugares, objetos do Antigo Testamento que prefiguram, ou como na linguagem anônima do escritor anônimo aos Hebreus, são sombra de coisas futuras que ocorreram no Novo Testamento. Então, para entender o Novo, requer-se que se entenda a tipologia do Antigo. Eu gosto muito de Levíticos, de Números, por causa da tipologia deles. À luz de Hebreus, fica sensacional. Então, se você abre aí o texto desses 3 livros, você compreende melhor o Antigo Testamento. Tipologicamente,
há muitos personagens na Bíblia que tipificam Cristo, tipificam a igreja, né? Por exemplo, Isaac tipifica Cristo. Aquele servo de Abraão que foi enviado buscar uma noiva para Isaac tipifica o Espírito Santo, que está aqui, veio preparar a igreja. O título dele é Espírito Santo, é porque ele santifica a igreja, ele adorna a igreja com os dons. O servo de Abraão levou joias para a moça. O Isaac, que como diz, representa Cristo, a moça representa a igreja, né? Assim como existe essa tipologia aí, no caso de Eva também não é diferente. A irmã Eva, ela tem algumas coisas dela em relação à igreja. Quais são as relações dela com a igreja, tipologicamente falando? Eva é a única esposa. Ela foi a única esposa. Deus não criou duas mulheres para Adão, jamais criaria um homem para Adão. O Senhor criou, ou então seria seu irmão apenas. O Senhor lhe cria uma esposa, pois disso ele dependia para nascerem inclusive outros homens. Então, ela é a primeira esposa de Adão. A igreja é a eleita, é a única eleita. O Senhor elegeu o seu povo para morar no céu. Para boas obras ele nos elegeu, para uma vida eterna futura ele nos elegeu por seu amor e sua grandeza. Então o que acontece? A igreja é única. Não adianta essa ideia de que se pode procurar Deus em qualquer religião, porque Deus está no espiritismo, Deus pode ser achado no catolicismo, com todo respeito ao amigo católico, e Deus pode ser achado na filosofia, no conhecimento, que Deus pode ser achado nas religiões diversas aí que existem em todo este mundo grande. Mas na verdade, querido, Deus só pode ser encontrado através da palavra, que é o que a igreja prega. A igreja não tem poder sobre a palavra, mas a igreja é resultado desta. Então Eva foi a única esposa. A igreja é a única noiva do Cordeiro, a única noiva do Cordeiro, a única esposa do Cordeiro. Às vezes na Bíblia você encontra tanto esposa quanto noiva em relação à igreja de Cristo. Por quê? Porque no contexto judaico, quando você não tinha fase de namoro, assim como não há fase de adolescente, sabia? No tempo judaico também não há fase de namoro. Quando os pais de Jesus, os pais terrenos, né? Maria e José perdem Jesus na festa, ela sai procurando, e alguém quer dizer que Jesus desobedeceu Maria. Até o Papa aí, atual disse isso, né? Mas na verdade não houve desobediência. Jesus estava emancipado a partir dali, com a idade que ele possuía. Não há período de adolescente, não há período de namoro, e há apenas noivado e casamento. O noivado é um comprometimento que já equivale a um casamento. Se alguém é noivo e traísse a sua noiva, ou vice-versa, isso constituiria em um adultério. Então já estava comprometido. Você lembra de Tamar, lá no texto de Gênesis 38, não me falha a memória, que Tamar estava comprometida a um próximo filho de Judá, que ainda não era adulto, e aí ela, ao ter relações com alguém, fica grávida. Na verdade o Judá, né? Ela se disfarçou, que com essa história sabe, não precisamos repetir. Ela teve que ser, traga ela para fora porque ela adulterou. Opa, mas ela era viúva, como adulterou? Ela adulterou porque ela já estava comprometida com o irmão do falecido. Ainda não estavam juntos, o moço ainda ia crescendo, tinha acabado de crescer, não foi dado a ela. E o que acontece é que ela já está comprometida, então era constituir assim um adultério, não existia. Então, a questão de Cristo e a igreja, Jesus é noiva ou esposa? Ambas as coisas. Aí porque você vê os dois títulos para a igreja, noiva e esposa do Cordeiro, na Bíblia, às vezes por tradução e muitas das vezes porque os textos realmente das duas a situação. Então, noiva ou esposa vai dar a mesma coisa, no contexto do judaísmo daria a mesma coisa. Então Eva, a tipologia de Eva. Eva é a única esposa, a igreja é a única noiva do Cordeiro, a única eleita pelo Senhor. Bom, outra tipologia de Eva. Eva gerou muitos filhos, a igreja ganha muitas almas, são os filhos espirituais, a igreja gera. A irmã Eva tinha aspectos semelhantes ao homem Adão, seu esposo. Ela foi feita com aspectos semelhantes a um homem, fisicamente, né? É um ser humano também, da mesma forma que Adão, enfim.
e todos encerrados na mesma qualificação ou posição. A igreja, ela se parece com Cristo, e no dia que ela alcançar a santidade plena na eternidade, a Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é o sol da justiça que nunca se põe, nunca se apaga. O Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz, para chegarmos à estatura de varão perfeito. Este varão perfeito é o mesmo, é o Senhor Jesus Cristo. Um dia, hoje a igreja se parece com ele porque o Espírito molda o caráter da igreja. E um dia a igreja será semelhante a ele, como diz 1 Coríntios 13. Então conheceremos como por ele somos conhecidos. O capítulo da ressurreição de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que seremos semelhantes a Cristo na ressurreição. Também encontramos outra tipologia da irmã Eva. Qual é a outra tipologia? A Eva sofreu tentações, a igreja continua sofrendo tentações. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. E o Senhor disse, no mundo tereis aflições. Ela sofreu tentações, futuramente pós-queda ela sofreu provações, e a igreja continua marchando na terra, passando por provações, muitas das vezes por ferrenhas tentações, mas Jesus disse que a igreja é dele. Lembra que a igreja é eleita? A igreja é dele. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus é o possuidor da igreja, quando ele emprega o pronome possessivo meu. Minha igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ela vai resistindo todas as tentações e provações. Quem é igreja de verdade resiste às tentações e provações, para que continue sendo e não venha perder a sua salvação. Outra coisa, a irmã Eva, ela foi consolada, né, com o nascimento de Sete pós a sua queda. Lembra? Abel era o mais jovem pós-queda. Nós já explicamos se ela teve filhos ou não lá no passado. Na outra aula, corre lá para você ver. Na sua queda, após a queda do casal, ela perde um dos filhos, o mais jovem pós-queda. E o que acontece? Caim, ela se entristece com o que acontece com Caim, que fugiu, e com o filho mais novo, que havia sido assassinado pelo seu irmão, o primeiro assassinato da história. Ela teve o descontentamento de perder, de ser a primeira também a perder um filho, como vimos antes. E o que acontece é que, para consolá-la, o Senhor a consolou, quando o Senhor lhe deu um filho, chamado de Sete. Há um texto lá na Bíblia, quando ela recebe o filho, ela realmente diz, eu não anotei aqui o texto, mas vou pôr a referência aí para que você possa ver aqui no painel. O que acontece é que a irmã Eva, ela foi consolada quando nasceu Sete. Olha, o Senhor me concedeu esse. Então ela teve consolo. A igreja, ela é consolada pelo Espírito Santo. A igreja passa por muitas angústias, por muitas aflições, mas ela é consolada pelo Espírito Santo que não lhe abandona. O Espírito Santo veio para estar com ela até a consumação dos séculos, até que o Senhor volte. O Espírito Santo não sairá da igreja, não deixará a igreja, permanecerá com a sua amada igreja. Louvado seja Deus. Também outra questão da tipologia de Eva. A Eva, ela foi amada por Adão, né? A igreja, ela é amada por Cristo. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja e ele já pagou o dote pela sua noiva, que é o Calvário, né? A igreja, ela é comprada. Foi o apóstolo Pedro que escreveu, dizendo, não foste comprado com prata nem ouro, para que ninguém se glorie. Foste comprado com o preço de sangue, o precioso sangue de Cristo vertido na cruz como um cordeiro. Então o Senhor Jesus pagou o preço para obter a igreja, tirando-a das garras da condenação eterna. Outra coisa sobre Eva, ela foi tirada do homem. A Eva foi tirada do homem, pois o Senhor cerrou-lhe uma costela, ele tirou a sua esposa, como vamos ver aqui a pouco. Mas, e a igreja? A igreja, ela nasceu do Calvário.
Foi a partir do Calvário que o Senhor Jesus edificou a sua igreja. A igreja é resultado da graça. A Bíblia, por isso que Jesus, quando estava aqui, ainda antes do Calvário, disse: eu edificarei a igreja. Ele não disse: eu já edifiquei. Eu edificarei a igreja. O período da graça, então, começa quando a igreja passa a existir no período da graça, quando Cristo morre e ressuscita. Então está estabelecida a igreja do Senhor aqui na terra. Glórias ao nome de Jesus. Essa é algumas das características tipológicas de Eva em relação à igreja. Sempre leia o Antigo Testamento visando o Novo Testamento, para que você possa entender melhor o texto sagrado. Amém? A nossa lição, ela tem alguns objetivos. Primeiro, ela tem um objetivo geral. Diz que a missão do homem, otorgada pelo Criador, é glorificar a Deus. Missão número 1, glorificar a Deus. Missão número 2, propagar a espécie. E lição número 3, administrar o planeta. Nós vimos isso na aula passada, um pouco sobre isso. E vamos ver mais um pouco aqui, um pouco mais profundamente. Cada tópico tem, evidentemente, o seu objetivo. O primeiro tópico tem um objetivo de apresentar a mulher no plano de Deus. O segundo tópico tem um objetivo de descrever a criação da mulher. O terceiro tópico tem o objetivo de apontar a missão da mulher. Então nós temos alguns objetivos aqui segundo a nossa lição, os objetivos da nossa lição, e o objetivo de apresentar, descrever e apontar a respeito da mulher. Texto áureo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gênesis, no capítulo 2, o versículo de número 23. O texto diz: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Esse é o nosso texto áureo da nossa lição, uma base firme para falar sobre a criação de Eva, a primeira mulher. A verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão impactante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. Não podemos cair naquela de achar que a mulher é menos importante. Aí você pode dizer, mas há textos da Bíblia que proíbem a mulher em relação a alguns casos, aspectos de ministério na igreja? Sim ou não? Evidentemente que sim, e nós vamos também compreender biblicamente essas questões. A nossa introdução da nossa lição também traz um ponto central. O ponto central da lição é: tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. É importante, sim, ao reino de Deus. Como nós dissemos da primeira lição, na nossa aula introdutória da primeira lição, nós explicamos aqui que o objetivo dessas pré-aulas não é ficar lendo toda a revista. O professor deve fazer isso na classe, você deve fazer isso na sua casa, mas nós temos o objetivo de trazer um conhecimento, um entendimento adicional ao assunto que será ministrado durante a aula de escola dominical na sua igreja, que no caso desta lição, como disse, será dia 12 de janeiro de 2020, este ano que nós estamos aqui. Então, eu peguei aqui alguns pontos para a gente discorrer aqui, exaurir lições sobre alguns pontos importantes aqui, né? Na introdução nós temos aqui, aos olhos de Deus, no segundo parágrafo, aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão, embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas, para que a missão do esposo e do pastor seja bem sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível para não cair naquele sério problema que quase matou Moisés
no início da chamada de Moisés, da carreira de Moisés, né? Em que Zípora acabou entrando num conflito e Deus quase matou. Não porque Deus está virado com Zípora, mas sim porque o Moisés não agiu como convinha ao homem como líder, o cabeça da sua residência. Então, como a lição mesmo propõe já o tema, os dois são de igual forma importantes para Deus, como seres humanos, como filhos, como comprados pelo sangue hoje na graça. Mas tem uma coisa que não podemos esquecer: as funções para o qual os dois foram criados são completamente diferentes em muitos aspectos. Exemplo, a mulher sempre será mãe, o homem nunca será uma mãe, graças a Deus, né? A mulher, ela tem o papel sempre de ser aquela que está lado a lado, mas biblicamente ela não tem o papel de ser aquela que preside sobre o homem. Não temos na Bíblia algumas coisas que é costumes, e as igrejas devem dizer que é costume, porque isso é costume, isso é apenas costume. E biblicamente não existe ministério pastoral feminino. Tem denominações que têm lá seus costumes. Aí fazer o quê, né? Mas ministério sacerdotal, ministério somente no âmbito masculino. O nosso Senhor Jesus é o maior exemplo de quem começa a fazer a obra e estabelece a igreja. Escolheu alguns apóstolos masculinos, que também consagrou masculinos. E se você disser que não podia, porque isso era cultura e hoje não é a cultura, nós não estamos falando de quando a Bíblia está relacionada à cultura. Nesse aspecto ministerial, em relação à mulher, não. Mas estamos falando de quando algo na Bíblia é uma doutrina importante para a fé cristã. De outra forma, nós, os ministros do Evangelho, também somos, por implicitude nas Escrituras, está implícito nela, que somos representantes do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, que em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós não temos nas Escrituras apoio bíblico para que este Cristo homem, como profeta, como supremo pastor, como sacerdote, seja representado aqui na sua eclésia, sua igreja, por mulheres. Mas a mulher tem também seu papel importante para a igreja, como teve para o ministério de Jesus, como vamos ver um pouco adiante. O primeiro tópico: a mulher no plano de Deus. Antes de entrarmos no primeiro tópico, eu quero convidar você para lermos a leitura bíblica em classe, que é a base da nossa lição, que está no capítulo 2 de Gênesis, os versículos 18 ao versículo de número 25. Diz assim o texto sagrado, acompanhe comigo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Porque Deus não escolhe o nome dos animais, mas manda Adão? Porque eles foram feitos para ser administrados por Adão, para serem dominados por ele, subjugados por ele, e para conviver com ele. Daí porque eles eram propriedades de Adão. Ele deveria colocar o nome. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Adão tinha uma compreensão de que ele era feito de carne e osso. Contrário que alguns querem dizer, que Adão era como o Superman, que ele tinha poderes sobrenaturais, que ele não era de carne e osso mesmo, ele veio a ser,
mas que ele era alguém que não firmava os pés no chão, saía voando por aí. São as ideias imaginativas. O pessoal é muito criativo. Graças a Deus que o brasileiro é muito criativo. Cria tanto que até traz para a Bíblia o que a Bíblia não está dizendo, fazendo uma exegese dos textos e não uma fiel exegese. E aí que está, né? Você e eu temos que ficar apenas com o que a Bíblia diz. Aí diz aqui, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. É o versículo de número 23. Versículo 24. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, portanto, conclusivo, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isso porque vergonha é resultado do pecado, que eles ainda não haviam cometido. Nós vimos na outra aula que Deus criou o ser humano perfeito. Se Deus tivesse criado o homem imperfeito, na questão caráter, na questão santificação, frágil, sim. Frágil é uma coisa, imperfeito é outra. Frágil porque o homem, ele tinha a oportunidade de livre-arbítrio de escolher errar, e frágil também porque era do pó da terra, da mais baixa e humilde matéria possível de se fazer uma humanidade. E ele fez. A ciência, a Bíblia não se coaduna, mas em alguns aspectos chega a ser até parecido. É sabido de todos que o ser humano é pluricelular, diferente do vegetal, que é unicelular. Somos compostos por milhões de pequenas partículas que não podem ser vistas a olho nu. Partículas essas com membrana, citoplasma e núcleo. Nós somos milhões desses pequenos corpos que trabalham positivamente e negativamente. Porque a necrose no corpo humano, as células cadavéricas já começam a agir no homem ao ponto que ele vai envelhecendo. Isso é parte dessa decomposição. E este último, o sofrimento, a decomposição, resultado do pecado, né? Da queda do homem. Agora, o que acontece é que, assim como Deus criou do pó da terra, né, milhões de partículas, quem sabe, fica aí a ideia aí para curiosidade, né? Mas é bem interessante. Então, ambos estavam nus, não se vergonhavam, o homem e a mulher, não havia vergonha entre eles, porque eles estavam santificados e vergonha é resultado do pecado. Também existe outra questão, eles eram um casal, pois o Senhor lhes deu a ordem para crescer e multiplicar, era uma das suas missões. Eles eram um casal normalmente, tendo relacionamento sexual, relacionamento marital, normalmente, porque eles eram um casal e em nenhum momento as Escrituras afirmam que eles não tivessem. Pelo contrário, a Bíblia chama de macho e fêmea. A Bíblia diz que ele apegou-se à sua mulher e por isso hoje deve se apegar à sua mulher. O homem larga pai e mãe, vai apegar-se à mulher. Então, tudo está nos parâmetros divinos, tudo está como deveria realmente ser. E a ordem era crescer e multiplicar-vos. Isso só era permitido, evidentemente, só seria possível se eles tivessem relacionamento sexual. Deus não usou seu poder criacional após criar o homem. Porque ao terminar a obra de criação do homem, de fazer o homem, ele disse, viu Deus que tudo era muito bom. Antes ele dizia, e viu Deus que tudo era bom. Mas ao fazer o ser humano, disse, e viu Deus que tudo era muito bom. Em aspecto muito mais abrangente. E Deus aí encerrou sua obra criacional. Vamos agora ao nosso primeiro tópico, né? O tópico, a mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus, para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu, racionalmente, criá-la a partir de Adão. Ele não fez do pó da terra, ele cria a partir de Adão, para ele entender que são uma só carne. Tira da costela. Alguém disse que não tirou dos pés para que o homem não entendesse que deveria estar acima. Não tirou da cabeça para que ela não entendesse ou achasse que ela deveria estar acima do homem, mas a retirou da costela para que esteja lado a lado como amigos, como adjuntora
como disse a princípio aqui da aula. Então o que acontece? Não foi um acidente você ser criada irmã, você mulher. Não foi um acidente. Não foi. Embora a sociedade de várias formas tenta desqualificar a mulher, e é desqualificar a mulher o que nós estamos vendo, a mulher se tornando objeto de culto, né? No sentido de veneração sexual, a mulher se transforma num objeto de prazer do homem, aparecendo nos outdoors, nas propagandas, na TV, na internet, em todo canto. A mulher é estampada como troféu, é estampada como alguém que tem atrativos físicos, esquecendo-se daquilo que é mais importante nela do que o exterior, do que a estética, é um caráter dela. Precisamos olhar para a mulher como um ser humano, que nós homens somos seres humanos, tanto quanto elas tanto quanto nós. Acho que é impossível, não dá para mim acreditar que entre os evangélicos ainda existe alguém que tenha machismo. Não é possível uma coisa dessa. A Bíblia é contrária a isso, de maneira total. O subtópico 1 diz assim: a mulher já estava nos planos de Deus. Como disse a priori, ela não foi um acidente. Quando no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível, ou seja, não haveria como gerar filhos. Não teria, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não teria como haver uma descendência se não tivesse tido já a mulher. Então já foi feito já com esse plano. Até porque as mãos que fez a cabeça, que fez o corpo, o resto do corpo também fez o órgão sexual macho. Então já era algo planejado por Deus. A minha existência, a sua existência já havia sido planejado por Deus. Isso não é nada a ver com o destino traçado, não se trata disso, porque Deus, o nosso destino, nós podemos, por exemplo, interromper a própria vida, que infelizmente até pastores têm acontecido isso neste ano que passou, no ano retrasado, tem se intensificado já em 2020. Então nós temos que entender que Deus já tinha a mulher nos planos. Alguém prega, né, que Adão, porque não sabemos quanto tempo Adão ficou solteiro, né, ficou sozinho. E alguém vai pregar, olha, Adão ficou muito triste. E aí, né, Deus não estava nos planos, mas aí Deus viu Adão muito triste. E Deus disse, sabe, não é bom não, como fique só, vou fazer uma mulher para ele. E aí fez uma mulher para Adão. Disse, Adão, aqui esta aqui é a tua mulher. E Adão disse, Senhor, por que demorou de fazer a minha esposa? Imaginação. Nada disso. Já estava tudo nos planos de Deus. Deus é onisciente. Ele antevê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. A decisão de formar a mulher é o subtópico 2. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus, do Deus Pai, para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Em Lucas capítulo 3, o versículo de número 38. O texto sagrado de Lucas, na genealogia, vai dizer que Adão veio de Deus. Adão de Deus. Uma questão sobre a mulher, né, é que, evidentemente, quando a Bíblia diz, e viu Deus que o homem estava só, não é bom que o homem esteja só. Não é bom por quê? Não é bom porque ele não podia viver só, ele precisava de alguém para que se cumprisse o propósito de Deus primário, que era de multiplicação. Então ele disse, não é bom que o homem esteja só. Como eles tiveram filhos, não apenas depois do pecado, né, e eu expliquei na outra aula isso, então olha lá para você entender melhor, mas o que acontece? Alguns acham que não, olha, se eles não tivessem pecado, o pecado foi um acidente, ok. Se eles não tivessem pecado, o que aconteceria? Eles teriam, o pecado na verdade foi uma escolha deles, mas se eles não tivessem pecado, ele não teria filhos, nós não existiríamos. Não, Deus já criou o primeiro casal, já deu para ele, criou o homem macho, já deu para ele a mulher, já na ideia, já no plano, no planejamento, não que eles pecassem para depois ter filhos,
mas que eles gerassem, crescessem, multiplicassem. Olha, deixa eu dizer uma coisa, na santidade de Deus, que é natureza dele, ele é naturalmente santo. E esta santidade é tão absoluta que ele jamais planejaria nem decretaria a queda de um ser humano ou a existência de um pecado. Não há decreto para que eles pecassem. Foi exclusivamente utilizando-se do livre-arbítrio dele. Então Deus já tinha tido a decisão e Deus se preocupa com o homem como até hoje ele se preocupa conosco. Exatamente. Hoje nós temos a crença em algumas religiões que o homem não deve casar, que tem que se abster do casamento. Outros têm a questão sexual como um demônio, mas a Bíblia fala da intimidade. Lê Cantares de Salomão, lê o que a Bíblia fala sobre casamento: venerado, respeitado sejam entre todos, o leito sem mácula, o matrimônio, o leito sem mácula, porque Deus é o criador da família. Aliás, a família vem antes mesmo de existir a igreja. Primeiro existiu a família. A família é anterior à igreja. Uma instituição mais antiga que a igreja, a família. Irmão, não tem nada que justifique o fim da família. Nós vemos pessoas acabar com a família por causa de ministério. Como também vemos pessoas casar com alguém por causa do ministério. Isto é, não por amor. Isto não é família. Você não tem que construir uma casa apenas. Você precisa ter um lar. Não apenas uma casa. Adão e Eva no paraíso, no Éden, como vimos na outra aula, Éden, lugar de delícias, eles tinham um lar, não apenas uma casa. E eles tinham então prosperidade, não apenas riqueza. E prosperidade e riqueza na Bíblia às vezes tem conotações diferentes, especialmente em Provérbios e também nas palavras de Jesus nos Evangelhos. Você precisa entender que nada justifica o que está levando o esfriamento da tua família, do teu casamento, o distanciamento dos teus filhos, a falta de consideração dos teus filhos ou de você para com eles. Nada justifica. Não importa se é o ministério, o irmão pregador, o irmão cantor. Ele acha que a família, olha, tudo para mim é obra de Deus. Você tem menos importância para mim. Deixa eu dizer uma coisa. Tua esposa é parte integral também do teu ministério. Porque a Bíblia não diz que você é um e ela é outro. A Bíblia diz que ambos, os dois, são uma só carne. Isto é, quando Deus olha para mim e quando Ele olha para minha esposa, Ele nunca olha para minha esposa vendo só minha esposa. Ele nunca olha para mim vendo só a mim. Ele me vê como uma só carne. A bênção de Deus para mim alcança ela. A bênção de Deus na vida dela deverá alcançar a mim. Eu preciso querer que Deus abençoe a mim, pois estará abençoando ela. E preciso me alegrar quando Deus abençoa ela, muitas vezes ainda que seja mais do que a mim, porque assim sendo, a bênção dela, a prosperidade dela é a minha também, e vice-versa. Ninguém deve casar por nenhum outro motivo que não seja fazer o outro par feliz. Porque fazer o outro feliz, olha a ideia bíblica de ser uma só carne. Fazer o outro feliz é fazer a si mesmo feliz. Amar a sua esposa é amar a si mesmo, porque ambos somos um só. Inclusive há um mandamento que diz para o esposo amar as vossas esposas, vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que se for necessário, você deve se entregar por ela. Então isto é amor. Isto é não apenas paixão. Às vezes, talvez alguém esteja me assistindo agora e como somos pentecostais, cremos que o Espírito de Deus nos direciona nas pregações. O que acontece? Quem sabe o Espírito de Deus está me direcionando a dizer a você agora aí, que está aí surgindo no horizonte da tua jornada, uma segunda pessoa, uma outra mulher, um outro homem, que está entrando em contato, que está tentando alimentar algo para te tirar. E já percebeu que alguém quando vai adulterar, ele nunca fala bem do seu pai, só fala mal do seu pai. E é isso que o inimigo faz.
O inimigo tenta tirar as qualidades do teu par para que você veja em outras qualidades que supostamente teu par não tenha, para que ele venha te derrubar. Então caia fora disso, a tua família é instituída por Deus. Não inventa desculpa para largar tua esposa, não inventa motivo para largar tua esposa. Seja fiel, porque ser fiel a ela tipifica o amor entre Cristo e a igreja. Jesus é fiel à igreja. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela permanecerá fiel ao Senhor. E quando o Senhor voltar, vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras, uma noiva pura, uma igreja preparada. Glória a Deus! Sentimos a presença de Deus ao falar isto aqui. Voltando então à nossa lição, a decisão não foi acidental. Deus já tinha planejado que a irmã Eva viesse a existir. O Senhor criou a espécie humana, a raça humana, com o intuito de que eles se propagassem, que eles crescessem. Deus já tinha dado para Adão o Éden, Deus já tinha dado para ele a terra é tua, subjuga ela, comanda os animais, subjuga todas as coisas. Daí você entende um pouco implicitamente como é que Satanás diz lá na tentação para o segundo Adão tipológico, que é Cristo, que ele diz assim: olha, está aqui os bens, todos esse reino aqui, Lucas capítulo 4, todos esses reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Ele não estava mentindo, realmente foi entregue, o homem abriu mão. Toda vez que você abre mão de algo, que Deus te dá, para você cuidar, e a ordem era lavrar, cuidar, administrar, como já comentamos essas coisas na primeira aula. Então ele já tinha tudo, mas para Adão faltava-lhe uma disjuntora. Adão só se sentiria completo se ele tivesse a sua companheira. Não adianta você achar que vai se sentir completo se você, não, eu quero largar o casamento, viver curtindo minha vida. Tem muita gente vendo essa ilusão. E você percebe logo de cara lá na frente que a pessoa acaba sendo frustrada, viver uma vida angustiada, principalmente quando chega a um certo tempo, que passa o período de empolgação da nossa juventude, e aí nós esquecemos nosso Criador na mocidade, e aí sofremos no futuro. O que acontece? O Criador nos fez para termos um par. Vamos ter então o nosso par. Evidentemente que há casos, como do apóstolo Paulo, casos reservados, casos em exceções, casos de viuvez, em que alguém quer estar só, enfim. Mas, e Paulo diz que se alguém quer se manter virgem, tem uma filha virgem, e ela quer continuar assim, ela não peca por isso, Mas aí é uma conotação também cultural, porque eram os pais que davam a filha para casar ou decidiam que ela não casasse. Hoje não é mais assim, as mulheres decidem com quem casar, os homens decidem com quem casar. Graças a Deus temos essa liberdade, independentemente do gosto dos pais. Não que você não deva honrá-los, você deve sim ouvir os conselhos de seus pais. Isso é um mandamento bíblico, isso é proveitoso. Então, não adiantava para Adão ter tudo e não ter uma família. Não adiantava ter tanta riqueza, tantos bens e não ter família. Então não adianta casa, carro, mansão. Isso não é um lar, isso é só o seu trono. Mas ninguém governa sem ninguém, Você precisa de conselheira, de alguém do seu lado, de uma companheira. Você precisa de alguém. Glórias a Deus. E você que está angustiado por causa disso, espere em Deus, não se precipite, Deus vai te dar vitória. A mulher, uma pessoa necessária, então, é o subtópico 3 que afirma isso, e até o autor aqui da carta, está dizendo aqui, 1 Coríntios, fica claro que somente Adão veio de Deus, mas todo homem veio da mulher. Há uma importância muito grande para o homem valorizar a mulher, porque nasce dela, não nasceríamos sem ela. Agora o inimigo tem atacado a família, o casamento de modo terrível, O homossexualismo, por exemplo, é um ataque do inimigo. Por isso que a prática, não o indivíduo, mas a prática se constitui uma abominação aos olhos de Deus. Pelo fato de que você foi feito
para ter uma adjuntora e não outro igual a você, e vice-versa para as mulheres, ok? Isso tira a beleza do que é o casamento, do que é gerar filhos. Isso é tão belo, tão grandioso que Deus deu ao ser humano. E o inimigo sempre tenta tomar as riquezas e as dádivas divinas que o Senhor deu ao ser humano. Não é verdade? Existe uma questão bem interessante para a gente lembrar aqui. No período judaico, a mulher ela não era bem vista, né? A mulher ela era vista como a cauda, né? A mulher era vista e não cabeça. Evidentemente que o homem é o cabeça do lado, no sentido de liderança. Mas isso era um pouco pior, assim, mais... Não é que é pior. Um pouco mais mal interpretado, vamos dizer assim, no período bíblico. No Oriente Médio ainda existe uma forte cultura machista, né, sobre essa questão. No período bíblico era um negócio sério. Havia um ditado, inclusive, nos primeiros séculos: se teu filho nasceu, se geraste alguém e este alguém for homem, fique com ele. Mas se nasceu mulher, se livre dele, jogue-a fora. E você tem uma ideia, né? Quando o cristianismo vem, a igreja começa a trabalhar, a igreja começa a pregar em favor do alcance de mulheres. E o que acontece? Acontece que entre os cristãos deixou de haver esse feminicídio, esse genocídio de crianças femininas. E passou agora a valorizar a mulher tanto quanto o homem em relação a Cristo, em relação a ser humana. E aí elas até desenvolviam funções como de auxiliares na igreja, como vemos Priscila, a esposa daquele moço Áquila, que sempre estavam ali auxiliando o apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. E Paulo cita-lhes como sendo eles ajudadores importantes ali. E o Senhor tirou isso. Quantas vezes vemos Jesus, olha, judaicamente falando, na cultura judaica, a mulher não poderia jamais interromper um jantar, né? A mulher, ali naquele jantar que Jesus está na casa de Simão leproso em Betânia, em uma das Betânias, né? Que havia duas, Jesus está ali no jantar, reclinado à mesa, tá? E o que acontece? Entra uma mulher, aquela ousadia dela de entrar, não era muito bem visto pelo farisaísmo, que estava ali, Simão, o leproso, um fariseu, não era bem visto porque as mulheres não tinham esta liberdade. Nas sinagogas, até hoje, na área praticante do judaísmo, existe uma divisória em tudo. As mulheres vêm para cá, os homens vão para cá. No templo existia até o pátio das mulheres. No período, então, nas sinagogas, as mulheres também ficavam assistindo ao estudo bíblico dos homens através de grades ou de alguma forma que elas não pudessem estar ali, ter acesso, não podiam entrar nem ter acesso a reuniões masculinas. Então existiam essas questões. Isso tudo foi sendo quebrado pelo Evangelho. Jesus é um quebrador de protocolo. E aí tem alguém que diz que o Senhor não colocou mulheres como pastoras por causa de cultura, mas ele quebrou a cultura, né, da questão de menosprezo às mulheres, graças a Deus. Nós vemos, por exemplo, Jesus sendo servido por mulheres. Havia mulheres e pessoas importantes servindo a Jesus com seus bens. Também vemos o caso de mulheres discípulas de Jesus, como o caso de Marta e Maria, que elas mesmas chamaram Jesus para estar em casa. Ele foi comer na casa delas. Maria estava sempre aos pés de Jesus, adorando, aproveitando sua presença. Marta, por outro lado, acostumada a cozinhar para 3 pessoas, ela, Lázaro, seu irmão, e Maria, sua irmã, agora ela está cozinhando para Jesus, os discípulos e quem mais vier, né? Então ela estava desassossegada e Jesus elogia Maria pela sua demonstração de estar ali fazendo aquilo que era mais necessário naquele momento. Então o que acontece, queridos? Jesus ele tira, ele quebra. Olha, o pecado entrou por uma mulher. Aí o Senhor, para tirar esse jugo de sobre a mulher, esta vergonha de sobre a mulher, o pecado entrou por uma mulher. Pois por uma mulher entrará a salvação, porque o Filho do homem, o Verbo se fez carne, né? O Verbo se fez carne através de uma mulher. Através de uma mulher, ele se fez carne. E ainda como se não bastasse, foi uma mulher de novo
que foi a primeira testemunha, ouça, a primeira testemunha de que o Senhor ressuscitou. Onde estavam os homens? Escondidos com medo dos judeus, disse o apóstolo João. E o que acontece? A mulher foi ao sepulcro logo cedo, no terceiro dia, e lá, como era costume judaico, ungir o corpo ainda no terceiro dia, dependendo da causa da morte. Ela foi até lá e ela viu, foi a primeira a testemunhar o Senhor Jesus Cristo. Ainda mais, o Senhor ainda dá outro privilégio à mulher, à igreja. A mulher é tipologicamente representada, a igreja é tipologicamente, como vimos, representada pela mulher, né? Assim como o casamento, a esposa é amada pelo esposo, a igreja, né? Ela terá as bodas do Cordeiro. Evidentemente que em ato simbólico, isso tipologicamente, simbolicamente, figurativamente, representa a mulher representando o povo mais importante aos olhos de Deus, o povo eleito do Senhor, a sua amada igreja. Então veja o que Jesus fez, ok? Vamos continuando. A criação da mulher, a formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. O autor da lição, o pastor e doutor Cláudio Honor de Andrade, ele afirma que foi a descoberta da cirurgia no corpo humano. Deus pôs um sono pesado sobre Adão. Note uma característica do Adão ainda perfeito: Adão dormia. Houve um sono, né? Ali foi colocado, mas uma prova da possibilidade do sono. Existia ali algumas questões que você precisa entender que eram bem naturais, ainda antes do pecado mesmo. Depois, o Senhor aplica ali uma anestesia, então, para que nasça a mulher, ou seja, passa a existir a mulher. Em primeiro lugar, o Criador agora também cirurgião, coloca Adão para dormir, e assim o homem adormece profundamente. Gênesis 2:21, pôs o Senhor um sono pesado sobre Adão. A primeira cirurgia, o Senhor fez então uma cirurgia em Adão. Também ele fez, houve a primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma a Eva, a primeira mulher. Gênesis 2:22. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico real e confiável. Alguns céticos e teólogos liberais dizem que a história de Adão e Eva é mitológica. Não só de Adão e Eva, de Jó também eles dizem que é mitológica, entre outras. Fuja de teologias liberais, tá bom? Não leia, não compre, não adquire livros de teologia liberais. Aqui a gente dá muita dica de livros, mas somos completamente contra a teologia liberal. Isso não é útil para ninguém, tá bom? É bom você ler aquilo que a Bíblia ensina realmente e se ater à doutrina sagrada. A cirurgia bem-sucedida, a plástica perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. Glórias a Deus. O texto do Salmo 103, versículo 14, diz aqui que, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Glórias a Deus. Ele nos fez do pó, Ele lembra-se de que somos pó. Uma expressão antropomórfica para falar de que Deus se lembra, não esquece, é apenas uma expressão. O filho do homem, o filho também é um perfeito cirurgião. Nós temos vários episódios, não apenas um, do Senhor Jesus operando milagrosamente no passado, lá no seu ministério terreno. A primeira engenharia genética. Observamos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes criou-a como uma pessoa autônoma, e consciente de sua existência e missão no mundo. Ela não era uma pessoa gêmea de Adão. Ela não tinha a mesma personalidade que Adão. Ela, por exemplo, demonstra ser a mais curiosa,
e viu Eva, que era agradável para se comer, ela está ali perto da árvore, Adão não está por ali. Lembra da outra aula? Nós falamos sobre isso, dá uma olhadinha lá. Então existia essa questão que nós precisamos compreender. Deus fez um grande favor a Adão, cumprindo o seu propósito, o propósito de Deus, que já era de trazer-lhe uma esposa. E o Senhor sempre se preocupa, meu irmão, com seu bem-estar emocional, como se preocupou com Adão. A missão da mulher. Qual é a missão da mulher? A missão da esposa. A missão primária de mulher é a missão de esposa. A secundária é a missão de mãe. A terceira, a missão como súdita do reino de Deus. Na missão de esposa, qual gentil solícito do Pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la, compôs este poema: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui é Gênesis 2, 23. Existia aqui no Nordeste há um conceito, né, de que supostamente o homem faltasse uma das costelas. Evidentemente que não falta costela alguma. O Senhor tomou da costela de Adão. Primeiro que não foi da nossa, segundo foi de Adão. E ainda que nós nascêssemos iguais por ter vindo de Adão, não nos falta costela porque ele não tirou a costela, ele tirou da costela. Né? A expressão é completamente diferente. O pessoal gosta às vezes de ser literalista no texto, né? Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Provérbios, capítulo de número 31, a mulher tinha a autonomia de ser administradora do lar, naquilo que seu marido não fazia, não era a sua função fazer. Então, ambos são importantes para Deus, mas cada um na sua função. Ela é virtuosa, lá diz que ela acorda cedo, né? É um provérbio lá, é um cântico de um dos maiores homens famosos e conhecedores de entendimento, de muita sabedoria do período de Salomão. E Salomão ali reescreve. Aí nós temos ali os provérbios maravilhosos. Ela cuida bem para que sua casa esteja sempre aquecida no frio. Os amigos do seu esposo elogiam-no nas praças, nas calçadas, onde se assentava a bater papo, que é uma cultura até hoje, dizendo: olha, tu tens a mulher mais virtuosa, e louva o seu esposo por causa da mulher que Deus lhe concedeu. Então isso é maravilhoso. Nós temos ali o que é que Deus realmente quer de você, mulher, como esposa, tá? De você como esposa. Já viu aqueles casos da mulher que faz tudo menos o que é sua obrigação? Pois é, ela evangeliza muito, ela ora muito, ela vai muito para o círculo de oração na igreja, ela vai muito para o evangelismo, ela vai muito para a campanha no lado de não sei quem, ela vai muito para a oração do monte, ela vai muito fazer visita, mas ela não vai nem de jeito nenhum fazer as obrigações dela no lar, acaba desestruturando também o seu casamento. O negócio está sério, hein? Outras apregou uma santidade tão exacerbada, tão exagerada, na verdade, debalde elas o fazem, que se abstém do esposo aí por um ano, né? Por 6 meses. O que acontece? Acontece coisas que a Bíblia inclusive contesta, né? A consagração por divisão matrimonial sem o consentimento do teu par. Vamos ter maturidade espiritual nessa questão. Então a mulher tem a missão de ser esposa. A mulher também tem a missão de ser mãe. Então, como esposa, antes mesmo de pecar, ela já era esposa. A mulher também tinha a missão de ser mãe. Como mãe, ela gerou, né, em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo. É a real e a mais autorizada educadora dos filhos. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as suas próprias mãos. Provérbios 14, né? O que acontece? A mulher, ela é alguém que cuida dos seus filhos, que se preocupa com os seus filhos. Já viu aí? Eu acho que isso aqui vai pegar em muita gente, hein?
Mas vai lá, vou bater, hein? Vou bater. É com carinho, mas eu vou bater. Já pensou, você chega, tem casas que você chega, né? Você vê os meninos tudo com barrigão de fora, né? Todo mundo peladinho dentro de casa, brincando pela casa, uma bagunça. Bate no rosto da mãe, grita com os pais. Os meninos mal educados, no culto atrapalham o culto. E a mamãe não tem nenhuma autoridade, nem com o menininho pequenininho. Esse pirralhinho não te atende hoje, minha filha. Amanhã tu vai ver o que ele vai fazer contigo. Então vigia, minha irmã. Seja mãe. Mãe ama, mãe cuida, mãe tem cuidados, não apenas na saúde, mas também na higiene. Ela faz a parte dela como mãe também na autoridade dela. Tudo isso. Outra já espanca logo de uma vez, rejeita os filhos, né? E aquela coisa toda. Não, tenha calma. Vamos fazer aquilo que as Escrituras nos ordenam. Então a mulher é orientada e apoiada pelas Escrituras, né, a cuidar dos seus filhos, a ser educadora dos seus filhos. No livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo de número 8, citado pelo comentarista da nossa lição, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Doutrina é ensino. Não deixe a instrução, o ensino da tua mãe. Então você aí que pensa que é só o pai que tem que ensinar, lembre que você também tem esta missão de ensinar, tá bom? Na igreja primitiva, as irmãs Lódia e Eunice, respectivamente avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação de filhos. 2 Timóteo 2,5. O que acontece? Glória a Deus. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência entre a cultura grega e a cultura judaica. A missão como súdita do reino, ela também tem a missão como súdita do reino. Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja visto o evangelho de Áquila, o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo, em Atos 18, 26. O que acontece com as mulheres? As mulheres, a Bíblia ensina que as mulheres mais velhas, né, deverão também servir de exemplo para as mais jovens. Então você tem aqui uma questão bem interessante sobre as mulheres, tá bom? Sobre as mulheres. Bom, concluindo a nossa lição, o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e contemplar e complementar, o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados, tendem a desaparecer. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como cordeira da vida eterna. 1 Pedro 3, versículo de número 7. Assim diz o texto de 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Ela é co-herdeira com o marido, para que não sejam impedidas as vossas orações. Coabitar aqui é justamente referente-se a relacionamento íntimo do casal, com entendimento. Não tratar a esposa como a meretriz lá do filme pornográfico, tá? Então, tudo tem que ser de acordo com consentimento e compreensão do vaso mais frágil, que é a mulher, tá ok? Então que Deus possa continuar abençoando. Louvamos a Deus por você, mulher. Já percebeu que a maioria dos crentes são do sexo feminino? Pois é. Que Deus continue abençoando então a nossa igreja, a igreja do Senhor aqui na terra, e que esta aula de hoje possa ter sido muito útil para você. Toda semana é lançada uma aula antes do dia da aula da lição dominical em apreço. Isso vai ocorrer
durante 2020 inteiro, provavelmente continuará depois. Deus continue te abençoando, se inscreve no canal, compartilha com o professor da tua escola dominical, com o teu colega de escola dominical, com o obreiro da tua igreja, para que a gente possa estar aqui interagindo. Se desejar estar nos nossos grupos de Telegram, siga-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Desejar estar conosco nos nossos grupos, WhatsApp, Telegram, deixa o contato aí na descrição deste vídeo. Deus continue abençoando você, em nome de Jesus, até a próxima aula.